Bom dia, mais uma vez eu aqui, Alexandre Magno, mais conhecido como Buju Magno de Belfor Roxo, Buju Magno Pefista de Belfor Roxo. Então hoje eu venho dar o meu testemunho sobre o meu passado, meu presente e meu atual viver, né? Sou filho de Carlos, Antônio e Marli Pefista. Sou morador de Belfor Roxo, mas já morei na Bahia, já morei em Caxias. Moramos em vários lugares no Brasil, porque meu pai... Nós fomos de uma família pobre, humilde pobre, onde já passamos a ter necessidades para poder sobreviver. Não passamos fome, mas passamos necessidade, né? Já catamos latinha, eu e meu irmão já catamos latinha para poder sobreviver, para poder comer, e não é vergonha nenhuma, né? Trabalhei no borracheiro do meu pai com 7 anos de idade, com 16 anos de idade, meu pai me botou para fora de casa porque eu dei um tiro de chumbinho no cachorro, que eu também já fui adolescente, também já fiz muita besteira, soltei muita pipa, meu pai... Eu era da época que o pai assobiava, a gente se mijava, porque a gente respeitava nossos pais. Se ele chegasse em casa e nós não estivéssemos em casa e ele assobiasse, podia preparar o lombo, que ia apanhar. Eu fui criado assim e não tenho raiva do meu pai, pelo contrário, admiro meu pai demais. E minha mãe também, que Deus a tenha, que minha mãe faleceu em 2001, né? Nós estamos em 2025, então tem 24 anos que minha mãe faleceu, infelizmente. Mas vamos lá. Aí com 16 anos meu pai me botou pra fora de casa porque eu dei um tiro de chumbi no cachorro. Eu fui morar com um amigo, o Jorge Bruxa, que ele era cabo da PM no 20º Batalhão na época. Era meu cunhado. Morei com ele uns acho que 4 ou 5 meses, até completar a minha maioridade, onde eu fui para o quartel. Me alistei no quartel e rezando para ficar. Deus me abençoou, eu fiquei. Né? Aí voltei para casa da minha mãe. Minha mãe tinha um sonho danado de passar a farda dos filhos. E minha mãe nunca teve um filho que foi para o quartel. E eu fui. E na minha época ainda era farda verde ainda, aquela que engomava. Minha mãe ficava apaixonada por engomar aquela farda para mim. Mas que durou pouco tempo porque logo em 2023, em 93 ela mudou e passou a ser aquela farda camuflada, né? Aí ali eu fiquei. Como eu era QM 1055 motorista e era o único borracheiro da Vila Militar, o coronel Márcio Roseno de Mello, uma pessoa maravilhosa que eu tenho maior admiração por ele, que hoje em dia ele é general. Coronel, um abraço, Deus te abençoe aí, toque a vida do senhor grandemente porque o senhor merece, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Se o senhor ver esse vídeo aí, o senhor vai lembrar de mim. Eu sou o rapaz, soldado 610, que fui transformado em 611 pela mudança do batalhão. Eu trabalhei no servi no 19º Batalhão, né, logístico. Ali eu que era o penúltimo quartel da Vila Militar, do lado do 25 Belog. Aí fui transferido lá para material bélico lá em Realengo. Fiquei lá acho que um ano. Aí saiu o curso de cabo, o coronel Márcio Rosendo de Mello perguntou para mim se eu queria fazer, eu falei que sim. Mas que eu era borracheiro, que eu não teria muito tempo para fazer. Ele falou, não, você vai fazer, você vai ser cabo. E na época de 92, era a última leva de cabo que ainda seria sargento, seria promovido a sargento. Eu fiz o curso, né, do jeito lá que deu para fazer, passei em sexto lugar, se eu não me engano. Fui promovido, né? Tomei aquele banho de óleo queimado, por ser motorista, tomei aquele banho de óleo queimado e tal. Mas eu era rebelde, eu descobri as drogas, né? Cocaína, maconha, pico na veia. Eu era meio desandado, vamos falar assim. Por quê? Porque eu vim da vida de adolescente, necessidade, família pobre, descobri que o militarismo me daria dinheiro, aí eu passei a ser PCV, passei a dormir lá dentro. De segunda a sexta, eu só vinha para casa na sexta. Mas como, né, as drogas me pegou,
a gente ficava até sábado, domingo, ficava lá dentro. Passei a viver lá dentro. Só vim em casa ver minha mãe um pouquinho, depois voltava para lá. Aí, nessa vinda ida, eu fui preso usando brinco. Eu era militar fardado de brinco. Já tinha acabado de ser promovido nesse dia, a cabo. Fui pego de brinco na Vila Militar em 93. A minha primeira prisão. Peguei 30 dias. Tudo bem. Em 94, o Major Lobo Loureiro assumiu o batalhão. E ele olhou para minha cara e falou que não gostava de mim. Tudo bem, cada um tem direito de gostar de quem quiser, porque nós não somos amigos de ninguém. Nem ninguém é nosso amigo. Só Deus é. Aí, em forma, eu discuti com o Major Lobo Loureiro, ele me prendeu de novo, mais 30 dias. Sem problema. Aí, como eu era borracheiro, vivia dentro do borracheiro lá, do batalhão, lá na Matibel, né, na Material Bélico, entrou um aspirante, não vou citar o nome dele, o pessoal sabe quem é, um aspirante novinho, e xingou minha mãe. Eu não gostei. Eu estava com um aro de aeroílis na mão, que eu estava consertando o pneu da aeroílis. Peguei esse aro e lancei em cima do peito dele. Ele caiu no chão. Peguei a chave de fenda e rasguei a cabeça dele com a chave de fenda. Fui preso de novo. Peguei mais 90 dias de cadeia. Só que no quartel você não pode ficar preso direto. É 30 sai, 30 sai. Tudo bem. Aí, com 60 dias, o Major Lobo Loureiro me chamou e falou que eu tinha que pedir artigo 150. Eu já estava promovido a cabo, né, praticamente linha de estabilidade, porque a nossa época foi a única época que tinha promoção de sargento. Tanto é que meus amigos já estão tudo aposentados, sargento em casa, e eu estou aqui tentando me aposentar por hérnia na coluna, mas tudo bem. Aí fiquei, o Major Lobo Loureiro mandou pedir artigo 150, eu fui lá e pedi artigo 150. Saí com a mão na frente e outra atrás. Como eu não tinha nada para fazer, passei a vender as coisas na rua para manter minha família, porque eu tinha minha esposa já, a Márcia já morava comigo. E a gente não tinha dinheiro para poder nem alugar um quartinho, uma casinha, nada. Aí eu também já fui da pá virada, já fiz muita besteira e tal. Na nossa época dava para fazer isso, hoje em dia não dá mais, mas não vem ao caso. Né? Que hoje em dia tem uma rapaziada nova aqui, umas meninadas novas aqui que acha que a época de hoje é a época de 1970, de 80, 1980. Não é, gente. Vamos abrir o olho porque vocês estão fazendo, porque tem muita gente nova morrendo por pensar que vai viver igual os seus pais, e seus pais tinham uma época boa para viver. Hoje em dia não dá para viver assim. Vamos viver diferente para vocês poder ter filhos e ter uma família e crescer junto com a sua família. Bom, tem muita gente nova morrendo aí por achar que dá para viver. Antigamente, na minha época, a gente vinha a pé de Nova Iguaçu, do Chavante, Vila de Cava, a gente ia a pé para Tinguá. Hoje em dia não dá para fazer mais isso, porque a violência está muito grande, tá, gente? Então vamos pensar bem nisso aí. Então, eu já era consumidor de droga, de cocaína, de maconha, de pico na veia, bebia muito álcool, passava a noite na barraca que tem lá perto de casa lá, que é a mãe do amigo lá, do Ninho, né? Aí a gente vai crescendo, fiquei desempregado algumas vezes, aí eu não tinha lugar nem para ficar. Aí meu pai tinha um borracheiro lá e me ofereceu o sótão, a parte de cima do borracheiro. E mal dava para passar. Só dava para passar abaixado. Mas como eu não tinha lugar para ficar e minha mulher tinha um filho, o nosso filho, o Davidson, ela engravidou depois de 3 anos que estava comigo, né? Aí nós fomos morar nesse pedacinho onde meu pai cedeu para nós lá. Que não tinha nem banheiro, nós tomávamos banho numa banheira dentro do borracheiro, onde meus irmãos ficavam olhando, mas a gente não podia fazer nada. Eu estendia a toalha para minha mulher tomar banho e estamos vivos até hoje. Aí Deus ajudou, eu passei a ser mecânico de van. Aprendi a mecânica e fui mexer com van. Na época tinha muita van, aí mexia com van. As vans foram acabando, né? Foram se renovando, botando van nova, não dava mais trabalho. O que eu fiz? Fiquei desempregado. O meu amigo, tem um amigo, Russo do Sacolão. Eu tava com
acho que 23, 24 anos, o Russo me chamou para trabalhar no sacolão dele. Eu nunca tinha trabalhado em sacolão, para arrumar mercadoria. Então eu fui. Com a cara e a coragem, peguei lá e fui trabalhar para ele. Trabalhei anos para ir lá. Não deu certo, saí. Fui para o Ceasa. Puxar aqueles carrinhos, sobe e desce aquela ladeira lá. Pá, pá, pá. Machuquei, capotei, atropelei carro, tal, tudo bem. Voltei pro sacolão, pro Russo me chamou de novo. Aí já era mercado, sacolão mercado. Fui trabalhar com ele lá. Trabalhei mais alguns anos. Saí. Aí fui trabalhar com um rapaz chamado Cristiano, na AJC Car 2000. Fiquei 1 ano e 11 meses lá, né? Fiquei 7 meses em Nova Iguaçu, mais um ano e pouco lá em Queimados, na Rua Ida. Amém, a loja fechou, o Naldinho tinha dono da loja lá, seu Naldinho, fechou, saí. Como não tinha nada para fazer, eu fui trabalhar no, no, no Cloro, com a dona Daniela e o seu João do Cloro. Fiquei anos com ele lá. Aí eles gostavam do meu serviço, eu adorava trabalhar para eles. Eles assinaram minha carteira. Infelizmente, eu dei um mole, fiz uma besteira muito grande. Estou aqui em público pedindo perdão, que eu já pedi pessoalmente para eles. Estou aqui, João, Daniela, me perdoa, é de coração. Eu sei que armaram para mim lá, mas eu não quero citar. Eu assumi tudo e fiquei com tudo para mim, como se fosse eu que tivesse feito. Tá bom? Deus abençoe vocês por essa amizade que vocês têm comigo. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, aí fui mandado embora. Ela podia me dar justa causa porque, né, foi coisa feia que eu fiz. Mas não me deu. Me mandou embora direitinho, me pagou direitinho. É 4 meses só, mas me pagou direitinho. Eu não tinha para onde ir, né, que eu já tinha minha família, então eu tive que ir para onde? Pro caminhão de concreto, tal de Marcos. Trabalhei para esse cara 11 meses, um cara sem escrúpulo, um cara sem querer dar perdão para os outros, só queria saber de massacrar a gente, botar a gente para trabalhar até de madrugada, não dava folga, não dava extra, o almoço mal pago. Mas tudo bem, o filho dele era parceiro pra caramba, era concreto mania na época. O filho dele muito maneiro, não lembro mais o nome do filho dele, mas é um cara parceirão. Aí pedi as contas, botei ele na justiça e fiquei desempregado. O meu irmão Júlio trabalha na empresa de ônibus chamada Blanco há muitos anos. Ele me chamou para trabalhar no ônibus. Falei, pô, cara, ônibus para mim não dá não, porque eu não tenho paciência para isso, entendeu? Passageiro me xingando, passageiro. Aí, mas como eu não tinha o que fazer, pai de família, tive que ir. Aí fui trabalhar no ônibus, né? Comecei nos pequenininhos e tal, peguei, aí com 2 meses pegaram confiança comigo e me deram o ônibus já grandão. Eu, como motorista júnior, dirigindo com ônibus grandão. E eles queriam que eu fizesse extra todo dia. Tudo bem. Como a gente tá precisando, a gente faz. Aí me estressei, já parei até o viaduto uma vez, tirei a chave do ônibus, desci, deixei o viaduto trancado, não sei o que, deu polícia, sei que sair. Aí com um ano e 6 meses não aguentei e saí fora, não aguentei mais ônibus. Aí falei, agora eu vou dar um tempo na minha vida, vou dar uma segurada. Porque vim morar na casa da minha sogra, né? Com a minha esposa, então ela tinha um pouquinho mais de. Tá? Aí saí. Aí fui trabalhar com meu sogro, de pintura, de prédio. Trabalhei em Jaú, trabalhei em apartamento, trabalhei em tudo quanto é lugar. Que Deus o tenha, que também já faleceu. Minha sogra já faleceu, minha mãe já faleceu e meu sogro já faleceu. Que Deus o tenha os 3. Aí fiquei parado e tal, não sei o que. Aí falei com minha mulher, agora eu vou tentar fazer alguma coisa para nós. Aí comecei a construir uma casa lá na minha mãe. Minha mãe adoeceu, eu dei a casa para ela, onde ela morou até o finalzinho da vida dela, que ela morreu em 2001. Aí vim morar aqui. Deus me deu a oportunidade da minha sogra me dar esse pedacinho de canto que eu tenho aqui. Construir essa casa onde eu estou hoje. Estamos vivendo aqui. Não é de luxo, mas é minha. É da minha família. Graças a Deus.
Aí, mesmo assim, continuava viciado, né? Não respeitava minha esposa, não me respeitava, bebia a noite toda, tal. Quando foi em 2022, não, então vamos lá. Em 2013, um amigo chamado Clóvis da Rio Luz, um abraço, Clóvis. Ele me convidou para trabalhar numa empresa chamada Tervan Engenharia. Aí eu falei, pô, Clóvis, tô afim de trabalhar não, tô afim de ficar à toa e tal, porque não tô afim de trabalhar. Ele falou, não, cara, vai lá que é uma oportunidade única, sei que é uma terceirizada da Rio Luz, da prefeitura, vai. Eu peguei e fui. Dia 23, dia 23 do 12 de 2020, não, é, 23 do 12, 23 de 12 de 2013. Aí fui lá, fiz os testes lá, com uns amigos lá, fiz o teste, falecido Paulista, que Deus não tenha também, que já morreu, Pedrão. Fiz o teste e passei. Os caras falaram, pô, cara, tu vai começar agora. Já me deram roupa e tudo no mesmo dia. Dia 23 de dezembro. Eu comecei a trabalhar, fiz 24 por 24, Natal, no Novo, trabalhei todos os dias. Aí foi passando o tempo, foi passando. Em 2022, dia 2 do 8, dia 8 do 2 de 2022, eu tive uma hérnia de disco na coluna. Fui procurar fazer exames, fazer ressonância e tal. Constatou hérnia de disco, né? Hérnia de disco na coluna. L5S1, onde eu sinto dor até hoje. Aí, dia 16 do 9 de 2022, eu operei a coluna pela primeira vez lá no Pedro Ernesto, onde a coluna não deu certo, eu sentia mais dores do que quando eu entrei. Aí os médicos fizeram novos exames e constataram que tinha um fragmento de osso no meu ciático. Isso eu tinha operado dia 16 do 9. Quando foi dia 22 do 9, eles me operaram de novo, às pressas, para tirar esse fragmento de osso. Operei, quer dizer, 2 vezes. A dor está comigo até hoje. Sinto dor no pé, sinto dor na minha coluna, sinto dor no meu quadril, nas minhas pernas. Essa perna direita é dormente, minha mão direita é dormente. Não aguento ficar muito tempo deitado, não aguento ficar muito tempo em pé, só assim encostado. Mas tudo bem. Entrei para o INSS, agora cortaram meu auxílio esses dias, dei 9 entradas, vamos ver o que vai dar aí, que está na mão de Deus. Aí, né, meu filho nasceu, eu prometi para minha mulher que se meu filho nascesse, eu pararia de usar droga. Então, no dia que meu filho nasceu, dia 24 de 5 de 2020, 2096, 1096, 1996. Meu filho nasceu, eu parei de usar droga. A droga eu parei mesmo, com tudo. E eu usei muita droga na minha vida, não foi pouco não, gente. Muita droga. Aí, eu operei a coluna, tal, não sei o quê. E minha mulher me pediu, sempre pedia, pô, meu filho, continua com cigarro e para de beber, porque o cigarro, a bebida me faz mal, tá fazendo mal para nossa família, mas a pessoa quando bebe, ele não enxerga que tá fazendo mal para a família dele, enxerga que ele tá bem. E era o que? A falsa felicidade, né? Falsa sensação de felicidade. Então eu falava pra minha mulher, filha, eu só vou parar de beber quando eu morrer. Porque se eu parar de beber, eu fazer o que da minha vida? Isso eu falando pra minha mulher. Aí quando foi, no dia 24 de janeiro de 2024, do ano passado, Deus falou, quer dizer que você só para de beber se você morrer? Então toma aí, ó. Sofri um infarto. Aqui, onde eu tô, nessa cama. À noite, 10 horas da noite. Mas senti uma fisgadinha aqui embaixo do braço, tal. Ânsia de vômito, diarreia e tal. Tomei um remedinho achando que era enxaqueca, alguma coisa, e fui dormir. Acordei de manhã, levantei, fui trabalhar, fui conversar com os amigos aqui embaixo, pessoal da Água do Rio e tal, sentia nova dor. Ânsia de vômito de novo, tal. Minha mulher puxou na internet, infarto. Peguei meu filho, botou dentro do carro e me socorreu para o UPA de Miguel Couto, onde eu permaneci lá por quase 2 meses. Pessoal maravilhoso lá da UPA que estava na administração do Délio. Délio, um abraço, Délio. Você é um cara 10. Não só você, mas toda a equipe da tua época é muito 10.
E fiquei lá na UPA de Miguel Couto, fiz exame na posse, fiz exame no Instituto do Coração tal, e constatou que eu estava com três veias entupidas. Tudo bem. Um mês e pouco eu fui transferido para o Hospital Estadual Anchieta, ali no Caju. Fiquei mais um mês e pouco lá. Um mês e pouco, ou um mês. Onde constataram que eu tinha 5 veias entupidas. Tudo bem, sem problemas. Dali eu fui transferido para o Hospital Escola Álvaro Alvim, lá em Campos do Goytacazes. Lá o doutor José Bruno. Tudo bom, doutor José Bruno? O senhor é um profissional excelente, o senhor está de parabéns. O doutor José Bruno fez um exame em mim e constatou que eu tinha 6 veias entupidas. 98, 96, 95, 94, 93 e 30 e 58. Ele falou: meu filho, você acredita em Deus? Eu falei: sim, sim, doutor. Se agarra com Deus, porque o seu problema é grave. Tem gente com muito menos que você e, infelizmente, partiu. Eu falei: poxa, doutor, mas o que eu faço? Ele falou: se apega com Deus. Fiquei alguns dias lá no Hospital Álvaro Alvim. Aí marcaram a minha cirurgia, eu não pude ir porque a minha pressão subiu. Me entreguei na mão de Deus. E o médico falou assim: meu filho, liga para sua família e se despede, porque você está indo para cirurgia e provavelmente você não voltará. Aí eu falei até para ele: não foi o doutor Bruno, José Bruno, não, foi um outro doutor lá. Eu falei: doutor, quem vai me operar vai ser o senhor, mas quem vai estar do lado guiando o senhor é Deus, é o médico dos médicos. Então eu vou entregar minha vida na mão dele. Acabou que eu não operei nesse dia. Quando foi 2 dias depois, entrou uma pessoa lá no meu quarto. Eu estava sozinho, a enfermaria não tinha ninguém, só tinha eu e Deus. Entrou uma pessoa no meu quarto e perguntou para mim se eu queria entregar a minha vida para Jesus, se eu queria entregar verdadeiramente ou se eu só estava com medo de morrer. Eu falei que não. Falei que não, porque o Deus que eu servia, ele é Deus do impossível. Ele salva, cura, ele faz o cego enxergar, o coxo andar. Então eu ia para a cirurgia de corpo, alma e coração, que Deus fizesse comigo o que ele quisesse. E que se ele deixasse eu voltar para o seio da minha família, eu pararia de beber e pararia de fumar. Porque eu já tinha parado de fumar, né? Porque eu tinha operado a coluna, então quando eu operei a coluna eu já tinha parado de fumar. Mas não tinha parado de beber. Aí eu lembrei das frases que eu falava para minha esposa, que só pararia de beber se eu morresse. Porque se eu parasse de beber eu não teria nada para me fazer. Então eu lembrei desse senhor, esse rapaz que entrou no meu quarto. Não era velho não, era uma pessoa nova. Todo de branco e perguntou para mim: mas você não falou que só pararia de beber se você morresse? Eu falei: então. Eu pensei isso, eu não estava sóbrio. E agora estou aqui pedindo a Deus uma nova oportunidade para que para que ele me deixe voltar para o seio da minha família. E que se ele deixar eu voltar para o seio da minha família, eu pararia de beber, que eu vou parar de beber, parar de fumar e vou tentar caminhar na palavra e tentar respeitar mais a minha esposa, coisa que eu não fazia, né? Meus filhos, minha esposa, porque o bêbado, ele desrespeita as pessoas sem saber. Não é porque ele quer, é porque ele bebe e faz coisas que não interessam. Porque é assim que o inimigo usa a gente, pela bebida. E eu fui usado muitos anos. E agora estou caminhando na palavra. Então eu prometi para esse rapaz que pararia de beber, que se ele deixasse eu voltar para o seio da minha família, eu pararia de beber e pararia de fumar. Foi o que aconteceu desde então. Dia 7 de maio, dia 7 de maio, janeiro, fevereiro, março, dia 7 de março de 2024, eu tive alta no hospital lá no Álvaro Alvim, lá em Campos do Goytacazes, sem uma chance de vir para casa. E meu cunhado Jorge, obrigado Jorge por estar comigo lá nesse momento difícil para mim. Ele se locomoveu aqui de Belfort Roxo para lá para Campos para ficar comigo lá a última semana, dormindo mal, entendeu? Dormindo no chão. Mas deu tudo certo, Deus deixou voltar e eu agradeço a você, Jorge, por ter lembrado de mim. E o que você precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar também. Como eu já ajudei e vou ajudar várias vezes se você precisar de mim, tá bom? Não só você.
Tem muitas pessoas que eu tenho dentro do meu coração que não vou abandonar nunca, nunca. Só eu e vocês sabem. Aí tive alta dia 7 de março lá em Campos de Goytacazes, sem uma chance de vir embora, porque eu tinha até dinheiro, uma reservazinha guardada, que eu tinha acabado de vender um carro. E tentei alugar uma ambulância para vir embora para cá, para Belfor Roxo. Só que não tinha, e acho que tinha, era muito caro. Aí o que eu fiz? Tinha o meu cunhado Jorginho, uns amigos aqui de Belfor Roxo, que trabalhava lá em Quissamã, e tinha o Rodinelli aqui de Belfor Roxo, que era candidato a vereador. Tem o Rafael Simoni aqui de Belfor Roxo, pessoas que me ajudaram muito, a Simoni principalmente, por ter conseguido a ambulância com o prefeito Vaguinho, na época era o prefeito Vaguinho, né? Uma ambulância mandou lá me buscar, a rapaziada do SAMU que foi me buscar aí, um abraço, tenho contato deles até hoje, pessoas 10. Aí viemos embora, chegou na ponte, acabou o combustível, eu botei o combustível na viatura, me trouxeram até a porta da minha casa e me deixaram aqui. Para a glória e a honra do Senhor, estou aqui, vivo. E a partir do dia que eu botei o pé dentro da minha casa, Deus me selecionou as pessoas que eu posso caminhar e tirou muita gente ruim da minha vida. Não vou falar gente ruim, mas gente que não faz, não soma nem cresce. Tirou. E eu estou vivendo mais para minha família agora. Até pessoas conhecidas que viviam dentro da minha casa não vêm mais. Mas não vem ao caso. Se não vem é porque Deus tirou. E quando Deus fala que vai tirar, Ele tira de tudo. E tira mesmo. Então, é isso aí, gente. Meu testemunho. Para saber que a bebida desgraça a vida da gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Pense bem. A juventude de hoje em dia estão partindo cedo por causa da excesso de droga, excesso de bebida e a falta de respeito pelos mais velhos. Coisa que naquela época nós não tínhamos. Nós respeitávamos os mais velhos com toda a sabedoria. Nós podia ser perturbado, mas quando o mais velho falava a gente respeitava, coisa que os de hoje em dia não respeita, nem os teus parentes respeita, nem teus vizinhos do lado te respeita. Abre o olho, gente, porque Deus está falando que o mundo está acabando e Ele está voltando. Vamos se agarrar nisso. Um abraço em todos, esse aí é meu testemunho, tá, gente? Fiquem todos com Deus.